quando você chegar no 4º ano, no internado, vocês vão ver que tudo isso é muito importante. Filtro que vocês vão ter de qualquer, né? Eles pegaram o livro todo, cada coisa inútil, vocês vão focar aqui no importante, tá? É o verbo, tá? Opa, Tite, manda Começando cedo, né? Aqui a gente tem uma revisãozinha anatômica bem rápida aqui do texto, tá? A gente tem as divisões. E se você olhar assim, a grosso modo, você vai olhar que tem uma distribuição irregular. E a região da carne, do fundo, do corpo, do antro e do pilório. Na sua, uma leiga avaliação, qual é a área que você acha que é mais importante? Chute. em relação à patologia, Em relação à patologia nessa fonte. a área mais importante ali é aquela entre os dois esfíncteres, porque a partir deles começa a surgir algumas complicações clínicas, né? Eu acho que para mim é mais. Eu estaria cardio. Cárdia. Quem discorda aí? Vejo os tamanhos aí das coisas, né? Eu concordo com o Elber, eu concordo com a Carla. Esfíncter. Pilório. Mas outra tão pequenininha que ele tem importância. Eu queria fazer uma pegadinha com vocês, ainda tem que induzir vocês ao erro. Quando eu disse qual era o maior aí, o tamanho e tal, Eu me liguei nessa pegadinha. né? Gente, o que é que acontece? A região do corpo, do fundo, ela é muito pouco atingida pelas patologias do estômago. Tá? A cárdia está ali naquele área intermediária do esôfago, ele tem a importância do que eu falou, está na região de transição, ali no centro esfíncter. Então, às vezes, patologias do terço distal do esôfago comprometem a cárdia e vice-versa da cárdia, comprometem o terço distal do esôfago. Só que se você falar em epidemiologia, em doenças, principalmente quando você pensar em neoplasias, apesar de ser uma área menor, essa área antropilógica, ela consiste, ela tem uma importância muito maior do que o restante ali, quando você fala em corpo e fundo. Tadeu gostou aqui da aula e disse: eu vou ser endoscopista. Você gastroenterologista, gostou de clínica, disse: não vou me estressar, não vou dar plantão, não vou trabalhar no final de semana, eu não quero ter paciente. Eu quero fazer só endoscopia e procedimento, eu quero só receber paciente dos outros, eu quero pegar e empurrar o tubo no corpo sem saber nem o nome, sem saber nem o nome dele, eu não quero nem o nome dele. Lá ele, né? Eu só vou lá ele 1000 vezes. Aí, se o Tadeu vai, aí vai fazer uma endoscopia no Daniel, né? Diego. Não, é endoscopia, mas é a digestiva alta. Mas que vai fazer? Não é colonoscopia. Não é colono, não. Não é colono, não, Diego. Vai fazer ali uma endoscopia digestiva alta do Diego. E ele vai colher uma biópsia. De onde é o local que o Tadeu vai colher biópsia do Diego? De onde, Tadeu? Opa! Quem falou antro? Quem falou antro? Eu. Carlos? Você? Me justifica agora por quê? Você acertou, mas me diga por quê. Sei, Tem que chutar também, já você disse que não sabe. Tem que chutar. Ele tá mais pra baixo, Quem é o grande vilão? Quem é o HPV do estômago? O H. pylori. Por que o sobrenome dele é pylori? Ele é Porque a região que ele se sente mais confortável por causa do pH é a região antropilógica.
Então, se a gente tem um grande vilão, que é o Helicobacter pylori, e ele gosta da região antipylórica, obviamente, dessa forma, ele vai ter a gente vai ter uma incidência muito maior de patologias neoplásicas ou não aí dentro dessa região. Mas pensando pH. que o pH vai ser menos ácido. Menos ácidas, que ele sobrevive, ele tem mais facilidade. Se você vai pesquisar, fazer a pesquisa direta, que é o que a gente faz no paciente da biópsia endoscópica, ele tem dois jeitos mais comuns, né? Quais são os dois jeitos mais comuns de a gente fazer a investigação, a pesquisa da Helicobacter pylori? Tem aquele que chama teste da urease, que é uma pesquisa indireta do Helicobacter pylori. Por quê? Porque a urease é um produto do metabolismo da bactéria. Então, quando a gente biopsia, pega o fragmento, joga naquele reagentezinho, naquele frasquinho lá, naquele. É Pandolf, né? Pendolf, né? É Pendolf, pronto. A gente joga naquele negocinho e ele fica roxinho, é porque ali a substância que tem lá reagiu com a urease e ficou roxo. Então, a pesquisa indireta, ela tem uma verdade absoluta ali? Não, porque tem alguns tipos de hiperuricemia, a urease, uricemia, ácido, o ácido úrico. Não, o aumento da urease, esqueci o nome agora. Então, em situações onde você tem um aumento, insuficiência hepática, em situações você pode ter um aumento da ureia, em situações metabólicas, você pode ter um falso positivo ali. Na pesquisa, no segundo método, que é o que a gente faz, que é a pesquisa direta, a gente vê o Helicobacter pylori lá, principalmente na profundidade lá das fovelas, naquela parte superior, na parte mais baixa do dente, protegidozinho, que não é mesmo, ficar exposto ao ácido lá e morrer. A gente pode fazer a pesquisa direta. Aí, nesse caso, é muito mais fácil a gente ter falsos negativos. Dependendo da localização, se o cara não biopsiou no ângulo, biopsiou no corpo, no fundo, ou se o cara, naquela amostra ali, o paciente tinha uma quantidade pequena de Helicobacter pylori, naquela amostra eu não consegui visualizar, ou o cara colheu um pouco material, pode ser que eu tenha um falso negativo, mas dificilmente eu vou ter um falso positivo. Porque eu vi. Eu não vi, pode ser que naquela área não tenha. Tá? Mas é a segunda forma mais comum. Existem outras formas? Existem. Existe a imunoquímica, que é caro, que é pouco usual. Talvez nos Estados Unidos e outros países mais envolvidos seja rotina você usar uma imunoquímica. Da mesma forma que a gente usa uma coloração aqui especial, além da hematocrinelzinho, do HE, que é o INSA, para a gente ter mais facilidade de visualizar. Tá? O Helicobacter pylori. E tem os testes sorológicos também do Helicobacter pylori, também não são usuais. Tá? Então, se eu botar uma pergunta de múltipla escolha na prova, quais são as formas mais comumente usadas para pesquisar o Helicobacter pylori, você vai ter uma alternativa lá que vai estar escrito teste da urease, pesquisa direta do Helicobacter pylori. Teste o quê? A urease e a pesquisa direta do Helicobacter pylori. Tá? E a pesquisa direta? Pesquisa direta de Helicobacter pylori, em biópsia, em teste histológica, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Beleza, então, se a gente tivesse a oportunidade de precisar biopsiar, a gente vai biopsiar mais comumente ou obrigatoriamente o ângulo. O que eu aprendi na minha graduação, na minha época aí de interno, a endoscopia, quando faz a biópsia, quando tem alterações, ou tem alguma suspeita, ou aparece alguma alteração endoscópica, o cara biopsia testistal do esôfago, faz uma biópsia do corpo ou do fundo, tira dois fragmentos cada, e tira 2 fragmentos do antro. O que é que se faz hoje? Não sei se é a realidade de Rondônia ou se todos os outros casos também estão fazendo. O cara, quando biopsia, tira um fragmento. Né? Se eu fosse botar como satisfatório os meus laudos todos, eu não ganhava mais. Ninguém mandava mais biópsia para mim nunca. Eu
está tudo satisfatório, porque o pessoal só biopsia um fragmento do antro ou do pilão. Ideal seria dor do antro, dor do corpo, dor do texto. Tá? Agora, assim, tem outros que são mais, digamos assim, conscientes, que você não vê nenhuma alteração endoscópica, nem faz biópsia. Né? Não é obrigado. Agora, vamos supor que você acha uma úlcera, vamos supor que você acha uma erosão, vamos supor que você acha uma área de perda de pregamento mucoso. Aí, o céu é o limite. Você biopsia, às vezes, 6, 7, 10 fragmentos. Por quê? Porque você tem que investigar bem se aquela lesão não é neoplasma inflamatória. Tá? Então, você pode biopsiar um bocado de fragmento, mas o ideal é sempre 2 fragmentos. Se você tiver que biopsiar um tanto, 2 fragmentos do antro, para a gente poder fazer essa investigação ali do helicobacter principalmente. E, obviamente, se ele está presente ali, a inflamação vai estar mais pronunciada, a inflamação crônica, a inflamação aguda e as alterações que vão evoluir para gerar neoplasias, e a atrofia e a metaplasia intestinal, que a gente vai ver mais adiante. Então, essa semana a gente viu um paciente que tinha uma massa no estômago e ele falou que ele fez uma biópsia de endoscópio e não achou nada. E que ele ia fazer agora uma via coloretal da colonoscopia para saber o que ia dar. E eu achei muito esquisito, que tipo, se a endoscopia não deu nada, por que queria pela colonoscopia porque era no estômago? Isso que eu achei esquisito. ele fez algum exame de imagem, ultrassom ou tomografia? Ainda não saiu o resultado da ressonância que a gente falou. Mas era uma massa. Massa, palpável. Não sei, só. Ela, na endoscopia, ela fazia protrusão da mucosa. Não sei, eu acho que Como é nem. que você sabe que foi uma massa? O paciente falou para você? Ele falou assim, que fez a biópsia. Pelo que eu entendi, ele não foi questão da biópsia, porque ele falou, eu fiz a biópsia, mas aí deu alguma coisa, não sei. Eu acho que ele não tem tido resultado ainda dessa biópsia. Porque ele falou que faria biocolonoscopia. E aí agora ele ia fazer uma colonoscopia. Se tivesse um resultado endoscópico e tem uma protrusão na região da mucosa, e se ele tiver um resultado ultrassonográfico, que seria o exame mais barato, mais fácil de fazer, você conseguir fazer endoscopia, antes disso você consegue mais fácil de ultrassom. E talvez ele tenha tirado essa massa desse resultado desse exame. Isso provavelmente é um tumor que surge na parede, que se chama giste, que é a abreviação para gastrointestinal estromal tumor. Ou seja, tumor gastrointestinal estromal. Tá? Podia falar mais adiante, mas a gente vai logo abreviar. Existe uma lesão e ela é de células fusiformes, neoplasia, mas neoplasia células fusiformes, que pode surgir no estômago, no esôfago e até no intestino. E ela, durante muito tempo, ela era vista como um leiomioma. Por quê? Porque quando a gente não tinha imunistoquímica, que pode determinar exatamente a histogênese, quais células aquela lesão surge, e que na maioria das vezes ela é usada para tumores ou lesões pouco diferenciadas, quando a forma da célula não permite dizer a origem, ela é tão pouco diferenciada, e muitas vezes você descreve a morfologia. Neoplasia maligna em células pequenas e redondas. Neoplasia maligna em células grandes e pleomórficas, ou seja, neoplasia maligna em células fusiformes. Então, assim, ela é uma neoplasia que era praticamente formada de células fusiformes benignas, como se fosse um leiomioma, só que ela tem um comportamento diferente dos leumiomas. Muitas vezes ela fazia uma apresentação multifocal, tá? E elas às vezes recidivavam em lesões que você retirava. Então começou-se a se pensar, mas se ela fosse um leiomiosarcoma, seria um maligno, poderia ser um focal, tal, não sei o quê, ela não teria as características dessas células fusiformes, ou seja, as células formam fundos, células alongadas, tá? Com esse núcleo benigno, com esse núcleo praticamente normal, né? Com a imunistoquímica se provou que ao invés dela se originar de células musculares lisas, que era o que o HE, ou seja, a morfologia, a forma permitia eu dar como diagnóstico, que ela surgiu de uma célula chamada célula de Carral.
descreve célula de Cajal, né, que são as células que são tidas como marca-passo do sistema digestivo. Seriam como células que fazem, né, estimulam as contrações musculares, como as células diferenciadas do coração, aquelas células que fazem, né, o feixe feliz, o nó sinusal e o nó sinoatrial. Então elas seriam como células que funcionariam como marca-passo do sistema intestinal. Então isso aí, se você tiver uma massa em parede do estômago, realmente a biópsia ela não detecta, entendeu? Porque a biópsia ela pega geralmente mucosa e submucosa, muito quando pega muscular da mucosa. Então ela não vai detectar realmente a tração na superfície. Mas se ele tem ultrassonográficamente ou algum exame de imagem que mostra uma massa, uma lesão, um tumor expansivo, que geralmente as margens são bem delimitadas, como eu falei, ele parece com um leio, um mioma, ou seja, uma lesão benigna, então, até que se prova o contrário, isso aí vai ser registro. Depois você dá uma lidazinha para você, quando retornar no paciente lá, você já tem alguma coisa de acordo com o que ele estiver dizendo lá para falar. O prognóstico realmente é bem bom. Agora. Então, bora lá. Fundo do corpo, curvatura maior, curvatura menor, região da cárdia, né, interseção entre esôfago e estômago. Essas duas regiões muito importantes, o âmago pilórico, se continua com o canal pilórico e aí, primeira porção do ordenal, já intestino delgado. Lembrando que o pilório é uma esfíncter anatômico, mecânico. Né? Mesmo que você paciente de amor, quando você recebe a peça cirúrgica, você vai notar que ali tem um músculo mais robusto, né? Impede ali, não os sintomas aumentarem. Então, lembrando, apesar disso aqui representar, esse desenho aqui, menos talvez 10% de toda a extensão do estômago, é a área, digamos assim, mais importante para a gente tem que ter atenção especial pela presença do H. pylori sempre nessas áreas, quando positivo, e, consequentemente, reação inflamatória, alterações perneoplásicas, tanto os adenocarcinomas como linfomas podem surgir pela presença do Helicobacter pylori, e a região que ele vai escolher principalmente essa daí. Relações anatômicas, né? O lado esquerdo do baço, inferiormente a grande curvatura se continua com a prega, né, que a gente tem aqui de tecido adiposo associado a esse fibroconjuntivo, que é a pípula ou o grande aumento, né? Curvatura menor também tem o seu pequeno aumento, se continua aqui com o duodeno e tem uma relação aqui também essa parte gástrica distal com o cabeça de pâncreas, tá bom? Tipos glandulares, células da cárdia. Glândulas da cárdia possuem tanto células secretoras de muco, as glândulas oxínticas, que são gástricas e fúngicas. A localização fundo e corpo, a gente tem as células principais parietais, células endócrinas. Lembrando, células principais parietais, funções importantes, fator intrínseco e o ácido clorídrico. São essas células que são importantes nesse sentido. Se você tem atrofia dessa região aí do corpo e fundo gástrico, você pode ter pacientes que têm a acloridria, pode ter defeito na absorção depois, a falta desse fator intrínseco de absorção da vitamina B12 lá no intestino delgado, dando lá as consequências que você vai ter, como aqueles quadros de anemia perniciosa, né? Você tem deficiência neurológica também, porque a vitamina B12 entra diretamente na formação da bainilina, né? Corrigindo se estiver errado, vocês fazem a fisiologia há menos tempo que eu. Glândulas antrais ou pilóricas são ricas em células secretoras de muco, principalmente porque quando chega nessa região já vai havendo uma inativação do ácido clorídrico que vai ser lançado depois na mucosa duodenal, então ela não tem preparo para receber esse ácido, que é um dos ácidos mais importantes aí, mais digamos assim, fortes que existem na natureza. Tá? Chega perto de 1 pH dele. Ontem
lá no Limeira eu tive uma surpresa de um colega de trabalho lá, uma agente de polícia, pediu uma receita para manipular. Então, o senhor pode fazer essa receita para manipular? Quando vem essas coisas eu já fico meio assustado. Né? Na maioria das vezes é uma coisa mal assombrada, é um anfetamina, um fenproporex, um desobés, um ritalina, isso geralmente é uma coisa meio estranha. Aí ele passou para o médico integrativo, você já ouviu falar em medicina integrativa? É uma viagem, muito louco. Estou num grupo aqui, o pessoal da medicina integrativa, sabe? Eu tenho curiosidade. Paz é uma coisa muito interessante, mas toda ciência tem que ser respeitada. É muito junto o pessoal da nutrologia, que quer equilibrar aquelas substâncias, drogas, né? Tal. Mas é muita viagem, tem a ressonância quântica do organismo, tal, tem a bioimpedância quântica. Depois, se vocês tiverem curiosidade, infelizmente ele não é reconhecido, né? Ele não é reconhecido pelo Conselho de Medicina. Infelizmente não pode se anunciar, né? Nem a medicina molecular, umas coisas aí, né? Eu achava isso muito picaretagem, mas hoje em dia eu respeito bastante, entendeu? É sério, agora falando sério mesmo. O pessoal assim, agora o pessoal viaja um pouco. E aí ele me pediu uma receita de ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico a 10%, 50 ml, 2 gotas, diluir em 50 litros de água e tomar durante as refeições. Quando eu disse, poxa, e foi que passou isso? Foi um médico, um cara especialista em medicina integrativa. Foi aonde? Foi naquela clínica ali, né? Aquela que diz, né? Que tem aqui que faz ozonoterapia também. Foi aquela ali, pronto. Eu trabalho com ozonoterapia também, tá? E dizem que é muito bom. Entendeu? Dependendo da forma de administração, eu prefiro me abster, né? Você sabe que a forma mais comum é a retal, né? Silvio Santos. Mas tem as palmas, tem a água. Oi? É uma mangueirinha. É uma mangueirinha que tá lá dentro. É. Agora tem também uns que você bota numa máquina, você tira o sangue, né? Tira tanto litro de sangue, aí você passa na máquina, ozoniza, né, o sangue e põe de novo no cara. Dizem que é muito bom, né? Na Índia, a medicina indiana, a medicina natural, não sabe. Mas vamos voltar para cá. Aí eu entendi quando ele falou, poxa, tu vai usar isso aí, está melhorando muito, está muito diferente, eu tenho dificuldade, não consigo digerir nada. Aí eu lembrei, existe a gastrite atrófica mesmo. Então não adianta você usar bloqueador da secreção gástrica, você vai piorar o quadro da gastrite atrófica. Então investe, usa o ácido clorídrico para justamente compensar a função que ele não tem, do ácido que é produzido pelo corpo. Infelizmente deve dar uma rasgadinha, né, antes de chegar no estômago, né, passando pela boca, pelo esôfago, né? Ou seja, ele melhora uma coisa, mas talvez não uma piorada em outra. Então, tipos celulares. As glândulas mucosas produzem o muco, pepsinogênio 2 na carne do ânfilo, pepsinogênio 2 no fundo do corpo. Aquelas que a gente falou, as células parietais, são células que têm uma eosinofilia intensa, secretam o ácido clorídrico e o fator intrínseco. As principais produzem pepsinogênio 2 e as endócrinas são aquelas que modulam a secreção gástrica. Os sítios principais de biópsia é a mucosa antral e o corpo fundo gástrico. Então a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco das diferenças. Lembrando, glândulas profundas, parte das criptas e das fovéolas, essa parte da superfície. Isso aí a gente vai ver também bem melhor quando a gente também olhando já viu no intestino, agora estou lembrando. Para o intestino, mas a gente está voltando para o estômago. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, um laudo histopatológico de gastrite, ou seja, quando não tem uma suspeita de neoplasia, é simplesmente eu quero pesquisar a pylori, eu quero ver a intensidade da inflamação presente ali, ou até mesmo da presença da metaplasia ou da atrofia, são lesões que são vistas, né, como lesões importantes na evolução do helicobacter, da neoplasia gástrica. Elas vão ser diagnosticadas por exames de rotina em pacientes que têm queixa de dispepsia, de queimou, né, azia.
Então a gente tem 5 critérios mínimos, 5 informações mínimas que tem que ser colocadas nesse laudo de gastrite. Para falar aqui da anatomia, a gente tem as fovelas, o H. pylorizinho ele gosta de ficar bem aqui no fundo, tá? Onde aqui tem uma película imensa aqui de secreção mucosa para proteger da acidez do H. pylori, do desculpe do ácido clorídrico que está aqui na superfície, que inclusive não toca a mucosa, e a gente vai saber por quê, com os mecanismos de proteção. Você tem células inflamatórias crônicas, né? Que esse monte de bolinha aqui são linfócitos, ou seja, que a gente tem uma gastrite crônica ou moderada acentuada, pela quantidade que a gente tem aqui, e a gente tem as glândulas profundas. Aqui a gente tem uma configuração onde a gente não tem metaplasia intestinal, a gente parece ter um pouco de atrofia nessa área, você veja que a quantidade diminuída de glândulas profundas, tá? Mais adiante a gente vai falar como é que a gente classificaria isso daí. A mucosa fúngica praticamente não tem aquele mesmo aspecto. A parte foveolar ela é mais discreta e a gente tem muito aqui essas glândulas profundas. E as glândulas profundas têm um aspecto um pouco diferente. Tá? A gente observa aqui que não tem só essas células mucosas, que tem essa secreção clara, né, que formam muito. Ela tem algumas células aqui que são mais alaranjadas, mais escuras, né, que são aquelas células justamente responsáveis pela proteção, pela secreção do ácido clorídrico, tá, e do fator intrínseco. Então essas células aqui elas estão presentes na mucosa, principalmente do fundo do corpo. Então se você faz uma gastrectomia parcial, principalmente quando fazia antigamente, né, você tirava, descomunicava uma grande parte do corpo gástrico, você tem deficiência desse fator intrínseco e consequentemente você poderia ter as complicações que a gente tem nos pacientes pós-gastrectomia. Você tem a questão sleeve, né? Você tira só a parte da grande curvatura, você não faz muito aquela, você não tira muito ar, muito área de intestino delgado e absorção, para você muitas vezes diminuir a porção absortiva, né? Mecanismos principais de defesa da mucosa. Se a gente tem um ácido que ele é extremamente forte, que impede esse ácido de digerir a própria parede, já que ele digere os alimentos, o que é que impede ele digerir a própria parede, a própria mucosa do estômago? E às vezes até ele até lesiona, até destrói parcialmente essa mucosa, quando a gente tem alguma quebra desses mecanismos de proteção. Então o que é que impede? A gente tem esses principais fundamentos aí. A secreção de muco, né, rico em bicarbonato, que ele forma uma película protetora, ela forma uma barreira física e não deixa que o ácido secretado pelas células vai para dentro, ali no meio do estômago, não toca a superfície do epitélio, porque tem esse revestimento mucoso. A secreção de bicarbonato, que faz a proteção química, né? Faz a neutralização do ácido clorídrico, principalmente naquela região do âmago e do piloro, né, onde ele vai passar para o duodeno. A barreira epitelial, que é responsável pela regeneração rápida, multiplicação dessas células, fazendo a reposição dessa mucosa perdida. Tá? A gente sabe que uma gastrite erosiva, maciça, ela pode ter uma resolução ali de 5, 6, 7 dias aproximadamente, 7 dias aproximadamente, ela pode ter uma reepitelização completa.
Ou seja, essa multiplicação, essa reposição, ela é favorável à manutenção dessa integridade da mucosa, essa rapidez com que ela se regenera. O fluxo sanguíneo mucoso, né, que fornece bicarbonato, oxigênio, nutrientes e remove o ácido. E esse quarto item deve também tanto respeito aqui à patologia como à farmacologia, que é as prostaglandinas. Elas estimulam a produção do muco bicarbonato e inibem a produção do ácido. Qual é a medicação aí? É, digamos assim, a grande vilã para os processos, para as pessoas que têm gastrite. Os anti-inflamatórios não esteroides, né? Vocês adoram utilidade de AINES, abreviar. Principalmente os anti-inflamatórios, eles bloqueiam as prostaglandinas e aí elas têm essa redução. Então, o que vocês vão ouvir muito clinicamente, né? É o paciente dizer, eu quero uma Voltaren injetável porque eu tenho gastrite. Então, dependendo dela ser retal, com profenil, injetável, com Voltaren, ou oral, com diclofenac, ela vai de todo jeito diminuir a síntese de prostaglandinas e vai quebrar essa barreira desse mecanismo. Eu falei para vocês, eu acho que eu tive um caso de trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Cirurgia Geral, em Recife, na época que eu estava no internato, no último ano, eu acho, é isso mesmo. E tinha uma. Não era graduação. Eu acompanhava um cirurgião que a foto de capa foi de um paciente idoso, de 80 e poucos anos. Ela tomou um comprimido de diclofenac, 50 miligramas, foi uma caixa, não foi um só. E ela desenvolveu uma gastrite erosiva maciça, né? Hemorragia erosiva maciça, aguda. Ela parecia um maracujá, ela toda amarela, bichinha bem pálida. E o sangue, assim, a roupa dela, as roupas de velhinha, assim, branca, toda vermelha. Ela com cadeira de roda, assim. Graças a Deus não conseguiu, né, fazer a transfusão na vozinha lá. E ela teve que tomar só um comprimido, se não me engano, de diclofenac. A gente usou um bloqueador da secreção gástrica, afastou o fator causal, não deixou ela tomar mais um inflamatório, e aí ela teve uma recuperação dessa mucosa e sobreviveu. Mas você veja aí o risco, né? Principalmente desses inflamatórios mais antigos, eles não são seletivos, né? Da ciclooxigenase, eles são inibidores da ciclooxigenase 1 e 2. Os mais seletivos, eles bloqueiam apenas a ciclooxigenase 2. Então, eles são melhores nesse sentido. Mas ainda assim, se você é imperativo, você necessita passar um inflamatório idoso, com uma pessoa de idade, é importante que você use o bloqueador da secreção gástrica associado. Para justamente desse princípio aí. E em criança, por que você não passa inflamatório em criança? Apesar da turma da pediatria, está com a porra aí. Sabe o quê? Não, falicinal você tem em qualquer idade, se você usa a longo prazo, né? Aí você pode ter esse falicinal lá. Abaixo de 14 anos, não se recomenda usar anti-inflamatórios em crianças, tá? Porque tem trabalhos científicos que provam o aumento de casos da casuística de morte súbita no uso de anti-inflamatórios. A turma passa da idade, principalmente do ibuprofeno, né? Cetoprofeno. Eu só deixo lá em casa para minha mulher se dar escondido. Mas eu não prescrevo para criança abaixo de 14 anos. Então, lembrando, prostaglandinas, anti-inflamatórios, não esteroides, grande vilão aí, principalmente para pessoas idosas. Tumores benignos. Abreviando aqui, definição de pólipo, qualquer nódulo ou massa elevada se projeta acima da mucosa circundante, ou seja, qualquer caroço, qualquer elevação, a gente pode nomear de pólipos. Mas aí, se a gente for mais específico, que tipo de pólipos existem? Falou esse intestino. Principalmente, quais são os tipos de pólipos existentes?
Fala de alto, não tem medo de errar na hora de errar agora, mulher. Ah, eu sei que tem intestino. Eu sei. Tem intestino, tem vários tipos, diga. Diga Quando um. o senhor fala, porque o que eu sei que é da alimentação é tipo um algoritmo. Agora, quais são os tipos de cólicos? O cólico pode ter uma classificação histológica e, digamos assim, anatômica, né? Pela altura. Ele pode ser céssio, quando ele tem uma base muito larga em relação à altura. Ele pode ser elevado, quando ele tem a base geralmente coincidente com a altura. São pelos critérios de Yamada. Ele pode ser semipediculado, quando ele tem uma base um pouco mais estreita do que a superfície. Ele pode ser pediculado quando ele tem um pedículo mesmo, separando a mucosa do pólipo. Mas a resposta que eu queria era, que a gente já tinha falado do intestino, os pólipos podem ser inflamatórios, os pólipos podem ser hiperplásicos e os pólipos podem ser neoplásicos. Nesse caso, eles recebem o nome de adenomas. Não se esqueçam. É inflamatório, Principalmente inflamatórios, hiperplásicos e neoplásicos, seriam os adenomas. Os inflamatórios, a maior parte das vezes, a projeção da mucosa se dá por um acúmulo de linfócitos no local, associado muitas vezes com vasos dilatados, edema na região, devido a qualquer tipo de agressão. Então, a maior parte dos processos inflamatórios tem uma agressão local, existe inflamação crônica ali e ele se eleva. Os hiperplásmicos são aqueles que você tem, geralmente aquelas glândulas profundas ali que se multiplicam, mas eles têm um aumento e tem o aspecto permanece igual das células que eles formaram. Então, ele é um pólipo totalmente normal. Aquele grupozinho de células se revelou, decidiu que em determinado momento vou crescer mais do que o restante dos meus amigos aqui do lado. E aí se projeta. E o terceiro, o pólipo neoplásico, nesse caso, ele tem uma mutação. A célula sofreu uma mutação e aquelas células elas têm um certo grau de displasia, né? Elas são diferentes das células que geraram. Às vezes tem um núcleo maior, às vezes tem um núcleo mais irregular, tem um núcleo mais escuro, né? Então tem alterações celulares e arquiteturais que condizem com um tipo de mutação que aquela célula teve. E aí eles crescem, e nesse caso eles já crescem de forma independente do nosso desejo, do nosso organismo. Eles precisam de estímulo, eles não sofrem apoptose programada, ou seja, destruição natural, então eles aumentam de volume ou porque eles morrem menos ou porque eles crescem mais. Tá? Então essa é a definição que vai servir para vocês também lá no intestino. Tá? Yamada, né, do Japa, resolveu aí em 1966 e devia propor uma classificação para as lesões gástricas de acordo com a elevação, o perfil de elevação vista lateralmente. Então a Yamada 1 ligeiramente elevado, a Yamada 2 céssio, a Yamada 3 semipediculado e a Yamada 4 a lesão pedicular. Por que é que a maioria dessas classificações, dessas alterações, tem uma classificação com nome japonês? É Yamada, Sakita, qual é o outro? Mas sério, Yamada, Sakita, não sei se tem o Yokohama também, não sei quantos. O único que é em inglês eu acho que é o Borman, né? Que é uma classificação de acordo com as lesões nodular, ulcerada, ulcerativa ou plana. Porque a população oriental ela tem, devido a dois motivos muito claros, um índice muito maior de neoplasias gástricas, de doenças, de patologia de forma geral, gastrointestinais. Muito mais elevado que a população em geral, por dois motivos principais. Quais são, Carla? A alimentação, né? Quando você fala em beber bebidas quentes, a gente inclui não só a temperatura, como a acidez, como o pH, né? São como a forma de preparo, né? Dietas ricas em
em aminas nitrogenadas, ou seja, defumados, conservantes, as coisas de conserva, ricos em fungos, É pra lá que eles têm beber água. quente, chá, café, essas coisas tudo. Eu até falei para vocês, eu acho que quando eu estava na Argentina, a primeira viagem internacional que eu fiz, falei nessas coisas, né? Eu liso de sua peste na residência, morando em Natal, pagando aluguel. Aí eu arrumei uma namorada lá, que é minha esposa, atualmente. Aí tinha o Carnatal, minha esposa disse, não quero o Carnatal não, mas aí o Carnatal, não sei o quê, vamos arrumar uma coisa para viajar. Aí ela, não era o dinheiro dela, estava pagando, ela resolveu para Buenos Aires. Arrumou um pacote lá e eu enfocado, quase morrendo. Quase ficava pendurado lá em Buenos Aires, não podia nem para pagar as taxas de volta para embarcar. Aí uma coisa que me chamou a atenção no hotel, no café da manhã, tinha um grupo assim de japoneses, chineses, orientais, lá sei lá o quê. E o cara chega pro cara que estava servindo, né, organizando o café lá, na região lá, o café da manhã do hotel. Aí ele fez naquela época eles já tinham a Stanley, tá? Aquelas copos Stanley que a gente está na moda aqui, né? Aí tem um copo Stanley daquele, ele fazia water. Aí a gente se entendeu, water. Aí, quando ele falou um pouco mais lento, aí o cara entendeu que era water, que era água. Aí o cara ia botando água gelada, né? Aí, hot. Aí o cara botou a água do jeito que fazia café, água fervente. A gente pensando que ia sacar um sachêzinho para fazer um chá, aí do jeito que estava, botou para dentro. Fervendo, chega sendo aquela fumacinha assim, meu Deus do céu. Aí depois eu entendi, não, eu tomava, era do jeito que eu tomava, era assim. Do mesmo jeito que a gente toma geladinho, ele toma quentinho, fervendo. Eles falam que a água quente serve para meio que organizar sua alma, mas água chata. Não é o chakra não, é o é o chi, é a energia. Energia. Sim, aí então essa é a dietas, picantes, conservantes, defumados, quentes. E aí eles têm uma tendência maior por causa da alimentação. Mas se verificou que descendentes japoneses que moram nos Estados Unidos, Europa, Brasil, qualquer canto, na segunda geração, mesmo eles adquirindo os hábitos alimentares daquela região onde eles imigravam, essa população ainda continuava tendo um índice de neoplasias, de lesões patológicas de gastrite maior que o outro. Então, se viu que existia, além da alimentação, né, a questão genética, né, as mutações próprias dessa população. Então, por isso que tem muita não classificação japonesa. O Tadeu, quando ele fizer a parte de gastroenterologia e de endoscopia, quando ele estiver lá no final da residência, aí o pessoal já vai começar a sediar. Tadeu, faz um fellow no Japão, ostentar no teu consultório lá um certificado, né? Não sei o quê. Por quê? Porque lá a gente tem mais estudos dessas patologias, mais incidência. E é chique, né? Para o gastroenterologista, para o endoscopista, ter um negócio lá estampado lá, que fez no Japão. Do mesmo jeito que aqui a carreta do Barretos vai para os interior, vai, né? Para fazer exame de vista, exame de pele, fazer preventivo nas mulheres lá, eles param tantos meses no ano lá, numa esquina lá, no bairro, na praça dos bairros do Japão lá, e tentando atuar a mangueira do Japão lá, por cima e por baixo, porque como a incidência é muito alta, né, aí eles precisam fazer a prevenção como se faz aqui no polo uterino, lá do Em Amada 3, uma lesão semipedicular, você vê que a base é um pouco mais estreita, a lesão ela é mais, um pouco mais robusta do que a base, né? Mas não é daquele jeito pedicular. Né? E uma coisa interessante é que, apesar de ser uma lesão, na maior parte das vezes, muito pequena, qualquer elevação que você tem em relação à mucosa, ela gera um atrito.
Você tem o pregneamento normal, mas ele não faz o atrito porque ele é fisiológico. Então, qualquer elevação gera um atrito. Então, de forma que você vê aqui que você tem uma certa peremia, né, com as áreas de vasos dilatados. Como é que é a classificação dele? Esse é o 3, é o semipediculado. Né? Aqui a gente tem um pediculado, né, que é o endama 4, você nota bem facilmente aqui a superfície da lesão. E aqui o pescocinho dele, né? O está deitado, o pólipo está deitado, inclusive, eles sofrem tração, de acordo com o movimento peristal. O corpo estranho sofre tração. Oi? É o único. Bom, eles podem ser múltiplos em algumas síndromes. A pessoa pode ter uma tendência a múltiplos pólipos, tanto gástricos como intestinais, né, e associado com algumas outras lesões no corpo, alguns síndromes promovem isso. Como a gente diz no intestino, quando ele é baseado em uma alteração genética, né, como a síndrome da polipose adenomatosa familiar, então ele vai ter um muito grande, elevado de pólipos, ou eles podem surgir de formas aleatórias, né, são chamados pólipos surgimento aleatório ocasionais. Então, com a idade, eles podem se manifestar não no estômago. No estômago, geralmente, quando aparece nódulos adenomatosos, chama a atenção porque aquele paciente tem uma tendência muito maior de ter adenomatosis do que os outros. Mas no intestino, eles têm que ser retirados para realmente você ver fazer uma classificação. Mas eles não denotam esse alerta tão grande como na mucosa gástrica. Então, se você não tem os pólipos hiperplásicos de fundo gástrico, que são os comuns, mais habituais, você tem adenomas da mucosa gástrica, então sempre levar em conta que esse paciente vai ter que fazer um acompanhamento muito mais rigoroso do que qualquer outro paciente, porque ele vai ter uma chance bem maior de ter câncer. Quem classifica para mim é esse pólipo? É hiperplásico, inflamatório ou é neoplásico? E aí? Essa classificação que se coloca para vocês. Neoplásico, hiperplásico ou inflamatório? Olha, vocês disserem qualquer um, vocês têm 30% de chance de acertar. O centro de acerto. Oi? Hiperplásico. Alguém discorda? Acaba. Eu vou falar com a Carla. Tarcísio, qual é a sua classificação? Se a Carla falou, vou falar. Se a Carla falou, a gente disse que é. Neoplásico. Justifique porque é neoplásico. Por causa da coloração hiperplásica, não tem uma coloração roxa. Justifique, defenda o seu. Não, defenda. Chute uma defesa. Gente, vou discordar de vocês dessa vez. É hiperplástico mesmo, tá? Por quê? A gente tem até um filtrado inflamatório aqui, local, mas é bem pequeno e bem localizado. Aqui na superfície você vê aquela parte foveolar praticamente atrofiada, está bem resumida, uma tênue camadinha. O que é que a gente tem aqui? A gente tem muita proliferação de glândulas profundas, dessas glândulas mucosas. Tá? Se proliferaram tanto que eles fizeram uma projeção para cima. Tá? Talvez vocês tenham notado um pouco mais arroxeado, mais escuro, porque deram uma pintadazinha a mais ali na hematoxilina. Tá? Realmente dá para aparecer. Mas se você pegar a arquitetura, que não está boa, até porque vocês. A Carla acertou que a Carla está na vantagem, ela está mais apagada do que o né? Mas você pode notar que a configuração. Agora sim. Mas você pode notar que a configuração das células ali, elas estão totalmente normais. Você tem uma zona apical muito muco, né? E núcleos estão na base. Ou seja, então a configuração vertical normal. Então esse aí é o pólipo hiperplásico. Tá? Agora sim, agora não erra mais nenhuma, né? Leucogastrite. Um laudo anatomopatológico, um laudo de uma biópsia, ela precisa ter 5 itens. Por que tem 6 aqui? Ah, não, é porque tem os achados secundários. Os achados secundários
verdade são outros achados que a gente bota depois. Vamos lá. Quais são os 5 itens e por que esses itens são essenciais? O primeiro, a graduação conta a inflamação crônica, presença de células mononucleares, ou seja, linfócitos e plasmócitos, principalmente linfócitos. Você vai ter linfócitos com certeza. Toda mucosa gástrica ela tem uma certa inflamação. Tá? Então vai ter um número mínimo ali. É impossível você não ter nenhum. A não ser que você faça uma biópsia ou uma necrópsia fetal. Né? Aí não tem contato, aí não tem irritação, não tem inflamação. Mas vai ter, depois de nascido, sempre uma pequena quantidade de células linfócitos ali. Então a inflamação crônica é definida lá, né, como gastrite crônica, que pode ser leve, moderada ou acentuada, dependendo da quantidade das células mononucleares. A inflamação aguda, a gente não usa esse termo no laudo, a literatura manda a gente usar o termo atividade. Então, quando você olhar seu laudo lá de endoscopia, provavelmente o segundo item classificado lá vai ser atividade, leve, moderada ou acentuada, dependendo do número de neutrófilos lá que a gente tem. Mais adiante tem uma imagem bem melhor, mais ilustrativa, que vocês vão entender bem direitinho. O terceiro item de importância é a presença ou não de metaplasia intestinal. Qual é a metaplasia mais comum? É a metaplasia do tipo colônica, onde você vai ter a presença das células calciformes. É a chamada metaplasia intestinal incompleta do tipo colônica, que pode ter displasia ou não. É importante você referir. Se você coloca a metaplasia intestinal do tipo colônica no tratamento, você já sabe que ela não tem displasia. Se você coloca a metaplasia intestinal incompleta do tipo colônica e ela tem displasia, você vai dizer com displasia de baixo grau, com displasia de alto grau, e aí você já fica bem mais alerta sobre o risco ou a presença possível de outras áreas já com adenocarcinoma. A atrofia, se está presente ou não, também é importante, porque tem outras regiões e outras apresentações que podem, como primeiro achado, a gente ter a atrofia da mucosa, com a evolução para uma lesão neoplásica, e aquela pesquisa de Helicobacter pylori que a gente falou, se ela é positiva ou se ela é negativa. Tá? Existe uma graduação também em cruzes, que é a classificação que vai de 1 para 3 cruzes, da mesma forma que se classificam lá palidez, atração e icterícia, né? Tem aquela escala lá de 1 para 4 cruzes, para você aferir mais ou menos a intensidade desses dados. A mesma coisa H. pylori. Se o H. pylori não está presente, H. pylori é negativa. Se o H. pylori está presente é pouquinho, 1 cruz para 3. Se tem uma frequência razoável, 2 cruzes para 3. Se tem tanto H. pylori lá que parece que vai pular dos seus olhos lá quando você está olhando no microscópio, 3 para 3. É importante eu botar 1 cruz para 3? É importante eu botar 2 cruzes para 3? Não, nenhuma. É importante eu botar 3 para 3 cruzes? Sim. Por que é importante eu botar 3 para 3 cruzes? E não tem importância nenhuma botar 1 ou 2. Primeiro, a maior parte das vezes o tratamento vai ser baseado não exclusivamente e unicamente na presença da Helicobacter pylori. Tá? Foi provado que a infecção pela Helicobacter pylori às vezes é endêmica em determinada população. Então você não justificaria você fazer a prescrição em massa, a prescrição indiscriminada para todos os pacientes com H. pylori positivo, porque você não ia conseguir erradicar. Teria que ser em determinadas situações, principalmente quando você tem uma população de alto risco, como no Japão, você fazer campanhas onde você vai, no mês de tratamento da H. pylori, todo mundo vai tomar o kit lá para tentar erradicar. Então você tem uma certa eficácia na diminuição da incidência desse Helicobacter pylori. Mas quando é que você obrigatoriamente vai ter que tratar a H. pylori? Em algumas situações. Antes não, lá, quando eu me formei há 23 anos atrás, era obrigação. H. pylori trata, H. pylori trata, H. pylori trata. Foi provado que o segundo e terceiro tratamento do Helicobacter pylori já está praticamente fadado à falência, porque ele adquire resistência daqueles antibióticos e geralmente não se torna mais eficaz. Tá? Então hoje em dia, até alguns anos atrás, não sei se mudou isso, esse tratamento ele fica reservado para situações específicas. O cara tem uma gastrite intensa, refratária, e
incapacitante, né, que faz o cara faltar no trabalho, o cara ou a mulher faltar no trabalho, vai precisar tratar. O cara tem um histórico de câncer gástrico na família, ou ele mesmo já teve um passado de câncer gástrico ou de trato gastrointestinal, vai precisar tratar. O cara tem uma úlcera péptica lá do adenal, do corpo gástrico, que não cicatriza, usa dos antibióticos. O uso do bloqueador da bomba, você vai precisar tratar e vai usar o bloqueador ali por 6 meses para poder fechar, tá? Você tem uma lesão no ângulo lá, que você tem suspeita de linfoma, você tem suspeita de adenocarcinoma, sabendo que eles estão diretamente, intimamente relacionados com essa presença da Helicobacter pylori, então a gente obrigatoriamente vai ter que fazer o tratamento dele, tá? Existe um dado importante. A literatura descreve uma incompatibilidade, às vezes, clínico-endoscópico-patológica. A cabra pode não sentir nada no estômago, comendo o que quiser comer, Coca-Cola, qualquer coisa que seja, e não sentir absolutamente nada, e a gente faz a endoscopia da cabra, o estresse psicossomático, seja na medicina, faz com que ela tenha inflamação acentuada nessa mucosa, mas não sente nada. O inverso também pode ocorrer. Eu morro de gastrite, agora mesmo estou me acabando, porque eu comi 2 pizzas no plantão da noite, do ML com a Coca-Cola de leite. Então eu sei que eu vou passar mal, mas eu sou safado, eu continuo comendo. Já tomei meu bloqueador gástrico de manhã, aí fizeram lanche para mim na outra turma, eu comi mais salgadinho, aí eu vou vir aqui e tiro todo o pé. Tronchando aqui para frente, tá todo. Mas não posso comer óleo de gordura, qualquer fritura, qualquer coisa. Aí o problema lá é o ketchup. O refrigerante até que não me dá, não queimou não. Agora o ketchup que eu botei na pizza, eu sei que foi ele. Não, faz brincadeira, mas é. E o café para você? Café também não me dá não. Nem refrigerante? Agora, se eu quiser passar mal, sou um condenado. Sabe aquele, eles chamam aqui do lagarto, no Nordeste a gente chama nome paulista. Tem aquela carnezinha, né? Tem uma gordurazinha por cima, não sei o quê. Aí a gente bota no forno, aí fica aquela graxinha embaixo, umas verdurinhas, né? Aí o cara pega aquela graxinha e mistura com a farofa. É uma delícia. Não tem coisa mais gostosa que eu acho ali do que aquilo ali. Mas é comendo e daqui a meia hora pagando preço. Não, o meu fica aqui mesmo. Agora assim parece que eu estou com uma brasa aqui queimando. É aquela figura do dragão mesmo, soprando de dentro. Tem nas propagandas daqueles pastilhas lá que você usa lá, magnésio. Né? Sim, mas voltando aí, a gente falou tal. Sim, a incompatibilidade, beleza. Então tem pessoas que têm muita estomatologia e poucas alterações só patológicas, e pessoas que não têm nenhuma estomatologia, às vezes tem muita alteração patológica. Por que é importante você dizer que o seu Helicobacter pylori é 3 cruzes positivo? Porque na maior parte das vezes, esses 3 cruzes vai detonar uma imunossupressão. Quando é muito comum, quando o Helicobacter está presente, ele se multiplicar bastante, ele dá 3 cruzes. Idosos, uso crônico de corticoide, pessoas com doenças que dão imunossupressão, doença genética, doença imunológica, HIV positivo, doença, às vezes ainda não manifesta. Você vê um paciente jovem, aparece ali 3 cruzes para 4, se o clínico vai receber aquele exame tiver essa visão, vocês vão ter, se tiver essa aula, você vai dizer, olha, eu vou pensar pedir um exame seu aqui, um HIV1 e 2. Aí pediu, às vezes o cara não tem nenhuma sintomatologia ainda, mas o cara já tem o Helicobacter lá se multiplicando à vontade, porque as defesas não estão adequadas. Tá? Outros achados secundários. Alterações arteriais reativas de reparo, quando você tem uma multiplicação muito rápida, principalmente quando você tem lá aquelas lesões erosivas. Inclusive, quanto mais se multiplica, é uma coisa matemática, quanto mais as sílabas se dividem, quantidade numérica, mais tem uma chance de uma divisão errada, mais tem uma chance de câncer. Tá? Presença de material fibrino-leucocitário, falando a favor de margem ou borda da lesão cerada.
Hiperplasia foveolar, às vezes dá um aumento naquelas ondulações lá das projeções formes, principalmente em pacientes que usam muito bloqueador da bomba gástrica. Então tem diversos outros achados, erosão, edemas, então um bocado de outros achados aí que são secundários dentro do laudo. Quando é que esses achados principais aí se tornam secundários? Quando você tem um diagnóstico principal, principalmente você tem uma dedicação. Então tudo isso se torna secundário a esses parâmetros aí do lado gástrico. Você tem uma dedicação, entendeu? Aí o adenocarcinoma ou o pólipo, seja de que qualidade for, ele vai vir como primeiro, e aí esses outros se tornam secundários, se tornam outros achados. Tá aí o Helicobacter pylori, né, um paciente espiralado, flagelos, que facilitam a movimentação dele ali naquele muco gástrico, né? A principal finalidade não, a principal mecanismo de agressão dele é a possibilidade de aderir à superfície, né, do epitélio, né, como se fosse uma enteroadesiva, né, uma bactéria enteroadesiva. E essa ilustração ainda é bem didática, né? Porque assim, aqui você tem uma gabitória, que é normal, não ter. Tem pequena quantidade para 3 cruzes. Tem uma moderada quantidade para 3 cruzes, tem muita quantidade de 3 para 3 cruzes. Só gradua isso daqui. Para mim, esse aqui é positivo, não precisa lutar com a graduação, tá? Neutrófilos, é normal, você tem que ter neutrófilos, você tem que ter inflamação aguda? Não. Então, normal é nenhum. Tem poucas células, geralmente limitada à porção inferior do epitélio, leve. Já tem neutrófilos intraepiteliais, alguns na luz, moderada. Tem grande quantidade, e às vezes formando microabscessos, acentuado. Aqui você já vê uma diferençazinha, né? Mesmo no normal você tem alguma pequena quantidade. Por quê? Porque sempre vai ter inflamação crônica leve. Né? A gente tem ácido clorídrico, a gente tem H. cloro, a gente tem sei lá o quê, a gente tem a irritação habitual do epitélio. Mas se tem um pouco mais leve, se tem uma quantidade moderada, se tem muito acentuado. Mesma coisa aqui na atrofia, só que na escala inversa, né? Quanto menos glândula você tem, maior atrofia você vai ter, estimulando o corpo. E a presença de metaplasia eu não quantifico, né? Aqui ele bota do mesmo jeito, leve, moderada, acentuada. A gente só usa a classificação para a presença de displasia ou não, embaixo de alto grau. Área avermelhada pode ser metaplasia intestinal, pode ser acúmulo de linfóides. Lembrando que os acúmulos linfóides e os folículos linfóides geralmente são achados indiretos da presença do Helicobacter pylori. A velhinha lá que eu falei de trabalho científico, se a gente tivesse feito uma endoscopia nela aí algumas horas ou alguns dias logo após o episódio agudo de sangramento, no episódio agudo, na hora que ela chegou, o que a gente via era praticamente uma grande quantidade de sangue no trato digestivo, ali na parte gástrica esofágica, com as áreas de erosão contínua na mucosa. Aqui, após algumas horas, né, aqui está o lago no corpo de sangue, né, a gente já tem a formação do material fibrino leucocitário aqui que vai fechando essas erosões, já começa a fazer a revitalização do epitélio. Caso a gente tenha problemas vasculares, né, ou identifique alguma área focal de sangramento importante, a gente faz a cauterização, pode ser químico, pode ser pelo calor. Nesse caso aí, pequenos vasos, geralmente pelo calor. Vamos deixar a câncer tratado? Vamos ver quantos a gente ainda tem. 26 e 41. Então à tarde a gente começa com câncer e se der a gente ainda já emenda com pâncreas, tá? Chamadinha. Quem vai ali acender a luz? Máquina.